Boa noite, pessoal. Deixa eu aumentar meu som aqui. Estão me escutando, pessoal? Sim, estamos. Tá ok. Vladimir, tudo bem? Tudo bem, como é que está o senhor? Tudo bem? O senhor está bem e eu também. Estou tranquilo. Bom. Vamos em frente. Vou esperar um pouquinho, ver. Eu não sei se o pessoal do grupo ali, normalmente eles se reúnem, não sei se é através da Luana ou através de quem, que é o grupo se reúne para assistir junto. Vou guardar um pouquinho. Ok. Aí, Letícia, tudo bem? Tranquilo? Tudo tranquilo. Ouvindo você bem. Tá bom. Como sempre, eu vou esperar até 5 minutos depois, aí eu começo. Não tem uma live que eu faço que comece na hora. Você marca 8 horas, o pessoal entra 8 horas em tudo. Quer dizer, 8h05. Seu Áquila, semana passada eu viajei e não estava presente. Sim. Não sei se ficou gravado. Não ficou gravado que eu me perdi ali, mas eu coloquei o material no grupo, dá para fazer o download. Certo. Só entrar no grupo lá, aí no Telegram e fazer o download, mas essa aí eu já comecei a gravar. Ok. E que na saída eu esqueci de parar a gravação, aí quando tu não para, e eu saí, aí não gravo, não, perde tudo. Mas essa eu vou, porque o material é muito rico, né? Vai ser uma pena se o pessoal não aproveitar essa chance, porque eu andei preparando as lives, aí dá uns 6 meses de aula, mais ou menos, ou mais. Mas uma aula melhor que a outra, um material melhor que o outro. Né? Mas é aquela história, né? Agora, fim do ano, já viu. Mais 2 minutinhos. Será que somos só nós 4? Eu não conto, então são 3. Aí amanhã vem assim, ó, eu me esqueci. Vou mandar uma mensagem para a Suzana.
Está aparecendo alguma coisa aí? Sim, Sim. tá. Tá. Então é o seguinte, ó, eu acho que não sei se eu tirei meu vídeo aqui, deixa eu ver. Eu vou tirar meu vídeo porque fica melhor a transmissão. Não, vou deixar assim mesmo. Então, eu já falei com o pessoal na última aula, na última e na primeira. O sistema é o seguinte, eu vou fazer uma live, eu vou passar uma apresentação, eu vou explicando do meu ponto de vista, falando. Eu só aceitei esse convite porque aula presencial eu não quero fazer mais, porque é muito tititi, começa com casos particulares, desvia, etc., e o rendimento cai. Então, no caso daqui, fazendo online, eu simplesmente vou fazer a apresentação, vou explicando tudo direitinho, do meu ponto de vista, e lá no final a gente conversa, então. Aí não tem interrupção, e vocês podem deixar o microfone de vocês fechado, eu já estou gravando isso daqui, e depois vou disponibilizar. Então, nós vamos começar, tá ok? O que nós vamos ver hoje? Despertamento das faculdades mediúnicas que a gente já começou na semana passada. Eu vou fazer uma breve revisão e depois entramos no material dessa aula, tá ok? Eu gosto sempre de colocar qual é as fontes desse material. Uma é um curso que Eliette Moraes Santana deu lá no grupo Nova Era, lá em Lages, um material muito bom, e o outro que eu consegui nesse site aí, que infelizmente está fora do ar, não consegui mais acessar o site, mas eu baixei esse material há uns 10 anos atrás, material riquíssimo, são mais de 50 apresentações. E depois sumiram. Tem um e-mail também, tentei entrar em contato, o e-mail não existe mais. Tá? Então, um resumo do que eu pretendo, se o grupo continuar, né? Porque se tiver pouca frequência, aí eu pego e desisto, porque aí eu vejo que não tem interesse. Mas a minha ideia é desenvolver esse aqui, médium, desculpe, a mediunidade, a gente já falou na aula passada. Aí eu pulei para cá, ó. Despertamento das faculdades mediúnicas, que foi uma complementação da primeira aula, e depois eu vou seguir mais ou menos esse roteiro aí. Então, o material tem. Sobre corpos espirituais, é muita coisa assim. Depois nós dá uma geral e depois a gente explica cada um dos corpos, o astral, o duplo etérico e até o mental. Depois vamos falar sobre o desacoplamento dos corpos, a aura, fluido vital, chakras, sobre a tela. E são apresentações que têm muita animação e tem muito texto de livro também. Numa aula presencial, fica muito monótono a leitura do livro. Mas aqui vai pondo parágrafo por parágrafo, quando a gente acessar o material de algum determinado livro, psicografado, que vai confirmar aquilo que a gente está estudando. Então fica uma coisa mais tranquila, assim não fica monótono. Depois vamos falar sobre sintonia, despertamento de faculdades mediúnicas, corporação, formas de pensamento, tem muita coisa, onda, etc, etc. Isso se a gente chegar até o final do curso, né? Do curso não, do estudo. Então vamos ver um resumo da aula anterior. Eu só coloquei umas imagens aqui, que é o seguinte. Vou imaginar duas figuras aí, o B e o A. O B está no plano físico, na nossa dimensão, e o A está no plano espiritual, que seria o autor do B. Tá? E aí é o seguinte, antes do B encarnar, combina com o A, que vai ter um planejamento reencarnatório, e dentro desse planejamento, ele quer desenvolver a mediunidade.
Então, isso fica combinado lá no planejamento, né? É o que acontece, quando chega uma determinada hora, o cara nasce, vai crescendo, e uma determinada hora, chega a tal da hora que foi combinado o despertamento dessas faculdades mediúnicas, da mediunidade, né? E aí o que acontece? É como se fosse aqui um exemplo, é um rádio daquela de antigamente, que o médium começa a sintonizar, então, uma certa frequência, começa a sentir algumas coisas que não entende bem o que está acontecendo, né? Mas, na realidade, ele vai sintonizar apenas aquela frequência que foi combinada com o mentor, né? Porque, na realidade, é o seguinte, nós aqui no plano 3D, estaria o médium, a gente tem interferência de vários. Dizem, eu não tenho evidência, não vi ainda, mas dizem que a gente está cercado de irmãos desencarnados nessa 4D, com as mais diversas frequências, uns mais evoluídos, outros menos evoluídos, e muitos pensamentos que a gente tem, na realidade, às vezes são sintonias que a gente tem com algum irmão desencarnado, né? E o que acontece? Vamos supor que esses dois aqui estejam numa baixa frequência. E o que o médium teria que aprender? Qual é justamente a finalidade do nosso estudo? É conseguir fazer uma espécie de barreira em que a gente não receba essas interferências, mas receba lá do mentor que a gente tinha combinado, tá? Então, embora a gente esteja envolvido num caldo, vamos dizer assim, de vibrações, a gente tem que, com estudo, com desenvolvimento, a gente vai poder, de repente, direcionar de maneira que a gente sintonize com o nosso mentor ou com irmãos com uma frequência mais elevada. Mas a gente sabe que dificilmente vamos escapar de ter uma ou outra vez, ou várias, né, sintonias com irmãos com uma frequência mais baixa. É só a gente perder a paciência no trânsito, etc. e tal, já baixou a frequência, já sintonizou com o pessoal aqui desse lado aqui, né? Então agora vamos voltar lá, vamos dar continuidade. Aquilo foi um resumo do que a gente viu na sexta-feira passada. Então nós vamos seguir a sequência aqui da apresentação que eu preparei, copiei de várias coisas e vamos devagarzinho vendo isso aí. Isso aqui eu posso lembrar, o médium e a mediunidade, que a gente falou na última aula. Quando o discípulo está preparado, o pai envia instrutor. O mesmo acontece quando o trabalhador está preparado. Que então, quando está preparado, tem aquela sintonia com o mentor e a coisa começa. Então vamos lá. Então vamos passar isso aqui, despertamento das faculdades mediúnicas. Tá? No livro, começa assim. Então, no livro Tormentos da Obsessão, do Divaldo, tem os seguintes textos. Primeiro, copiando lá do livro. Somando-se a esses desatinos de comportamento moral e psicológico, prosseguiu o nobre mentor, advertimos-lo que os mensageiros que o amparam têm encontrado dificuldades para manter o contato, porque os seus centros de captação mediúnica estão sintonizados com as faixas de baixa frequência, que é isso que a gente estava falando ali naquela revisão. Tá? Então ele estava sintonizado com o pessoal com uma frequência mais baixa, não com o mentor ou o pessoal que iria dar suporte a ele. A mente do médium deve sempre estar vinculada aos ideais de enobrecimento, impedindo desse modo a interferência de espíritos com frequência mais baixa, né? Em resumo, é isso que está escrito, estimulando conduta equivocada, dessa maneira estreitarem mais a comunhão psíquica com aqueles que os albergam no mundo íntimo. Os albergam no mundo íntimo
quer dizer, aqueles que foram combinados, vamos dizer assim, lá no planejamento, para receber as informações. Nunca faltam recursos para manter a saúde interior, para manter a frequência elevada. Por exemplo, oração, leituras edificantes, trabalho no socorro fraternal, tanto no social, a meditação, conversação edificante, intercâmbio de pensamentos, etc. Então, isso aí a gente já sabe que o que nós emitimos, nós recebemos de volta. Então, se mantemos a frequência mais elevada, vamos receber de retorno ondas e sintonizar com ondas de frequência mais elevada. E o contrário vai acontecer se a gente baixar a frequência, né? Somente dessa forma é possível preservar o psiquismo das incursões desastrosas propiciadas pelos servidores das paixões subalternas. Eu não sei por que sempre esses livros psicografados, às vezes tem umas palavras, uns textos que você tem que traduzir, porque faz uma enrolação para explicar uma coisa. Mas o que ele está dizendo aí é que simplesmente isso. Tem que se preservar para não entrar em sintonia com baixas frequências, né? Em outro livro, Nos Domínios da Mediunidade, do Chico Xavier, tá? O instrutor Albert nos diz: a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Tá? A mente. Todos os seres vivos respiram na onda do psiquismo dinâmico que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Ou seja, a gente está imerso no oceano que a gente emite, de frequência. Em mediunidade, não podemos esquecer o problema da sintonia. Atraímos aqueles espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos atraídos por eles. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar o que tem, é indiscutível que recebe de acordo com aquilo que dá. Aqui dá para fazer uma lembrança em relação à obsessão, que a gente vai verificar lá na frente. Na real, a gente só tem obsessor se a gente dá abertura, né? Não é ele que vai, vou pegar aquele cara, aquela pessoa lá e vou obsediar, não é assim. Nós é que abrimos, damos a brecha, entramos em sintonia e aí acontece a obsessão. Cada criatura humana vive no céu e no inferno que edificou para si mesmo, nas reentrâncias do coração e da consciência, independente do corpo físico. O corpo físico é só um boneco para a gente transitar nessa 3D, né? Então, a responsabilidade é única e exclusivamente nossa. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo, bem conduzido, e apuremos a qualidade da nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores. Se nos propormos recorrer à mensagem das grandes salvas. Isso retirado desse livro, Nos Domínios da Mediunidade, para comprovar, para corroborar tudo aquilo que nós vamos estudar. Então, verifica assim, tem um médio ali no meio, tem ondas com sintonias mais baixas e tem ondas com sintonias mais elevadas. Tá? Despertamento das faculdades mediúnicas. Embora sejam situações desagradáveis, taquicardia, coração pulsando mais rápido, enjoo, etc., tem-se como mudá-las de imediato. O treino e o adestramento mediúnico é que vão dar ao praticante controle orgânico mental sobre a nova modalidade funcional, quer dizer, a mediunidade. Só assim vão desaparecer aqueles sintomas mencionados ali atrás. Tá? Quando você não faz, nós temos a condição de fazer o filtro, de filtrar o que nós recebemos. Né? Aí a pergunta, e quanto tempo isso pode demorar?
Na realidade, não tem padrão, vai depender de cada um. Tá? Depende do que cada um veio fazer nessa encarnação, a sua disposição para atender, os seus encargos encarnatórios, etc, etc. Tá? Eu vou tanto disponibilizar a live como esse PowerPoint. Tá? Então, aí de repente, se tiver o PowerPoint no computador, pode ir estudando cada slide devagarzinho. Né? Então, vamos supor o seguinte. No plano físico, nós temos nosso amigo médium aqui, o Lego. Tá? No plano astral e depois tem o plano mental. Tá? São 3 planos. No plano mental, tem o nosso mentor, e entre o plano físico e mental tem o astral, que é a 4D. Né? Então, uma criatura que vive no plano mental tem frequência de pensamentos mais intensas do que uma que vive no plano astral. Isso é, quem está no plano mental tem um maior número de ondas, vibrações no mesmo espaço de tempo. É isso que nós vemos na figura abaixo. E a frequência mental dos humanos, aqui no plano físico, é inferior à do plano astral. Tá? Ele vai continuar, vai esclarecer um pouquinho mais aqui. Plano físico, plano astral, plano mental. Tá? Então, o que acontece? A frequência A no plano mental velocíssima, a frequência B no plano astral veloz, a frequência C no plano físico lento. Tá? Então, no plano mental, as frequências são mais rápidas, no astral são velozes e no físico mais lentas. Devido a essas diferenças, e pelo fato de estar encarnado, uma pessoa na Terra tem que se adaptar de forma a conduzir o pensamento para conseguir entrar em ressonância ou em sintonia com as mentes que estão lá no plano mental. Entrar em ressonância ou sintonia, aqui ele fala que já abordamos em sintonia, porque a sintonia é um material que o pessoal que fez essas apresentações explica antes disso que nós estamos vendo, né? Mas o que é entrar em sintonia? É fazer que a nossa onda tenha a mesma frequência daqueles que nós queremos entrar em contato. Tá? Então, aqui nós temos um médium querendo entrar em contato aqui com o mentor. E o mentor também em contato com o médium. Então tem que ter a mesma frequência. Se esse aqui tem uma frequência mais elevada, nós temos que, então, por nossa vez, nos trabalharmos de maneira a aumentar a nossa frequência para poder entrar em sintonia direto com o plano mental, né? E não tem essa situação aqui, ó. Aqui, por exemplo, o médium não está com a frequência tão elevada, e aí o que acontece? Começa a ter sintonia apenas aqui com o pessoal do plano da 4D, né? E não consegue acessar as vibrações do mentor ou do plano espiritual, vibrações essas mais elevadas. Tá? Aqui no plano astral, a gente sabe que a coisa é muito mais confusa, né? Muito mais caótica. Então a gente está recebendo uma série de... Se a gente está com a frequência baixa, nós recebemos uma série de interferências. Né? Vamos ver o que o Lacerda fala lá no livro Espírito e Matéria, que foi o primeiro livro dele. Tá? O corpo mental é muito ou pouco refinado na medida do grau de desenvolvimento intelectual e moral. Ao pensar, o eu, o espírito, imprime uma vibração no campo ou estrutura mental com o estado vibratório, propagando-se em todas as direções, como, aliás, acontece com os fenômenos que se ocupam a física. Ao receber essa energia com ondas de comprimento fixo, todos os campos ou estruturas que estiverem na mesma frequência ou em harmonia com ela entram em ressonância. Isso aqui tudo é uma redundância do que a gente está explicando.
Só vamos entrar em sintonia com ondas da mesma frequência que nós nos encontramos. Tá? Aqui, resumindo, vocês depois verificam lá no PowerPoint. Em resumo, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: se a frequência é elevada, vai estar sintonizado com criaturas ou seres irmãos de frequência mais elevada. Se estiver com baixo nível, vai estar sintonizado com o pessoal de frequência mais baixa, certo? No livro Tambores de Angola, desenvolvimento mediúnico, médium desequilibrado. É interessante essas apresentações porque eles fizeram uma coleta de várias obras psicografadas e vão colocando esses textos, né, para ir confirmando aquilo que a gente está estudando. Vai ter algumas apresentações que até ficam um pouco enfadonhas, assim, que tem pouca animação e muito texto, mas os textos são liberados gradativamente, como a gente está fazendo aqui. E aí a gente vai analisando cada parágrafo. Então, lá do livro Tambores de Angola, e tinha aquela pergunta: e se ele desenvolver a mediunidade, como alguns aconselham, será que os problemas passarão? Provavelmente alguém que estava obsediado, né? Esse conselho é muito utilizado por pessoas que não têm o conhecimento estruturado em bases catecistas, embora em muitos centros dito espíritas vejamos constantemente alguns dirigentes induzirem certas pessoas portadoras de determinados desequilíbrios a desenvolver a mediunidade. Mas todo cuidado é pouco. Nesses casos, a prudência aconselha que se faça um tratamento espiritual com a afirmação de valores morais sólidos, a fim de que o companheiro possa se fortalecer espiritualmente. Um irmão espiritualmente enfermo está falando sobre um caso de alguém que está obsediado, né? Ele está sintonizado com baixas frequências. Sua mediunidade guarda a característica de ser atormentada por espíritos que querem se vingar de um passado em que tiveram experiências em comum. Tá? Não se deve desenvolver algo que está enfermo. O que ele está querendo dizer com isso? Se a pessoa está desestruturada, se não tem conhecimento, não tem estudo, só tem pensamentos de baixa frequência e tem sensibilidade, não é indicado que ele vá trabalhar como um médium no centro espírita ou em alguma instituição espírita, né? Necessariamente não precisa ser centro espírita, né? Pode ser num terreiro, coisa assim. Então, primeiro a pessoa tem que se tratar, se encontrar, para depois, então, poder desenvolver um trabalho que seja realmente edificante, né? E de auxílio ao próximo. Tá aqui, ó, precisa se reequilibrar para depois atender o compromisso assumido na área mediúnica, se é que esse compromisso existe. Tá? E mais ainda, voltando para o domínio da mediunidade, passou por nós uma ambulância em marcha vagarosa, sirenando forte para abrir caminho. À frente, ao lado do condutor, do motorista, sentava-se um homem de grisalhos cabelos ali emoldurar a fisionomia simpática e preocupada. Junto dele, porém, abraçando com naturalidade e doçura, uma entidade em roupagem lirial lhe envolvia a cabeça em suaves e calmantes irradiações de prateada luz. Quem será aquele homem tão bem acompanhado? Nem tudo é energia viciada no caminho comum, esclareceu o mentor. Deve ser um médico em alguma tarefa salvacionista. Deve ser, antes de tudo, profissional humanitário e generoso que, por seus hábitos de ajudar ao próximo, se fez credor do auxílio que recebe. Não lhe bastariam os títulos de espírita e de médico para reter a influência benéfica de que se faz acompanhar. Para acomodar-se tão harmoniosamente com a entidade que o assiste, precisa possuir precisa possuir uma boa consciência e um coração que irradie paz e fraternidade, ou seja, vibrando em elevadas frequências, né?
É médium de abençoados valores humanos, normalmente no socorro aos enfermos, no qual incorpora as correntes mentais dos gênios do bem, consagrados ao amor pelos sofredores da terra. Portanto, nós estamos falando de despertamento das faculdades mediúnicas. Quem deseja reverter o fluxo desses acontecimentos terá que empreender uma luta gigantesca consigo mesmo. Não precisa nem explicar, né? Todos nós sabemos disso, um trabalho de desbravamento. Os conselhos que se dá a iniciar pela meditação, né? Recolhido em si, evitando ciclos, evitando os vícios das preces decoradas e repetitivas, permitir que sua consciência espontaneamente mude o fluxo de pensamentos, enveredando pelo livre diálogo com possíveis mentes que o escutem. Quando fala aqui nas preces decoradas, eu me lembro sempre, em algum livro eu li o seguinte: uma prece feita num corredor de um hospital, às vezes, tem muito mais intensidade e peso do que 100 preces feitas dentro de uma igreja no domingo. Que às vezes as pessoas estão lá no culto ou numa missa, simplesmente repetindo, mas sem sentir cada palavra que está sendo dita. Enquanto que num corredor de um hospital, normalmente a pessoa se encontra angustiada, está orando por alguém, está com firme propósito, intenção, frequência elevada de auxílio a quem está dirigindo a oração. Né? Aí dá faz uma representação. Inicialmente, como representado na figura abaixo, a mente da pessoa vai se comportar como um cavalo selvagem que pela primeira vez sente o uso do freio. O hábito de sua mente tem sido de estar atenta só aos acontecimentos exteriores, a cada instante sendo impelida a novas sensações. Aquietar uma mente dessas condições exigirá o esforço de um domador, pois tal como o animal acostumado a inteira liberdade de correr solto pelos campos, no primeiro instante que se vê conduzido, rebela-se e tenta soltar-se das rédeas. Entretanto, se o domador for enérgico e persistente, conseguirá domesticar o cavalo selvagem, torná-lo dócil, como já ouvimos no segundo quadro da figura abaixo. Assim também terá de ser a ação do médium, enérgica e persistente, um pouco a cada dia, porém sem faltar ao treinamento. E quando menos esperar, verá sua atividade mental inteiramente dócil, mantendo-se fixa por longo tempo em um só pensamento. Quando nesse ponto, e com a mente ocupada por objetivos de proveito elevado, estará o médium então apto a sintonizar com os maiores, ou seja, estará harmonizado. Desse ponto em diante, o ato mediúnico, apesar dos percalços e das incompreensões alheias que oferem, será para ele uma doce alegria de servir. Sentir-se vivamente associado a mentores de elevado nível. Tem o exemplo do Chico e o exemplo do Divaldo, a Joana de Ângeles e o Emmanuel. Voltando lá para o domínio da mediunidade, quando o médium se evidencia no serviço do bem pela boa vontade, pelo estudo, pela compreensão das responsabilidades que se encontra investido, recebe apoio mais imediato de amigo espiritual experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças. É o caso daqueles bonequinhos lá no começo. Entra em sintonia com o mentor. E à medida que a gente vai se esforçando, nós também vamos recebendo força do lado de lá para cá para persistir.
é uma estrada de duas, tem dois sentidos, né? Daqui para lá e de lá para cá. A dor é o grande ministro da justiça divina. Vivemos a nossa grande batalha de evolução. Quem foge ao trabalho sacrificial da frente encontra a dor pela retaguarda. O espírito pode confiar-se à inação, ou seja, não agir, mobilizando-se delituosamente à vontade, contudo, lá um dia vem a tormenta, compelindo a agitar-se e a mover-se para entender os impositivos do progresso com mais segurança. Isso aqui é interessante, não adianta fugir da eternidade, porque o tempo benfeitor do trabalho é verdugo da inércia. Quer dizer, a gente pode ficar protelando, mas com o retorno só vamos tendo cada vez mais sofrimento. Vai chegar aquela lei, se não vai no amor, vai pela dor, mas que vai. Mais um livro, além da matéria, para que o ser entre em contato com inteligências extrafísicas, tem que modificar o seu padrão vibracional. Vocês verificam aqui, nós estamos mencionando várias obras e todas falam a mesma coisa. Aumentar a frequência para poder sintonizar com frequências elevadas, né? E isso exige um certo sacrifício, uma certa batalha em cima de nós mesmos. Somente está diferenciado daquele observado na vigília física ordinária, será possível ao sensitivo perceber os elementos, paisagens ou habitantes de outras dimensões. Isso ocorre porque o corpo físico e o cérebro humano funcionam como um campo inibidor que amortece as energias químicas. O corpo físico e o cérebro humano estão na 3D, na dimensão 3D, essa dimensão material, né? Então, funcionam como se fosse uma barreira, né? Impede, em estado de consciência normal, que nós estejamos permanentes conectados a outras dimensões, né? Torna-se, portanto, imperativo o adestramento das faculdades psíquicas que visa capacitar o sensitivo a alcançar estados alterados de consciência e, dessa forma, perceber os fluidos, as energias, as vibrações, os pensamentos que povoam o mundo espiritual. Agora, alcançar esses estados alterados de consciência não é como muitas pessoas fazem através de drogas, ou álcool, drogas, coisas assim, né? Que são situações em que é um processo que pode até ser atingido esse estado alterado, mas cessa logo na consequência e com uma responsabilidade muito maior. Então, o adestramento, como fala aqui, é um processo lento, contínuo, perseverante, né? Para, de repente, então, a gente chegar e começar a ter ser uma fonte emissora de vibrações elevadas, sintonizando, portanto, com aquelas sintonias na mesma frequência. Para estabelecer contato mais ou menos duradouro, os corpos energéticos aceleram suas vibrações a fim de escapar a características dentro do corpo e assim acessar outras consciências que operam além dos limites da matéria. Isso aqui tem a ver um pouco tem a ver com a apometria, né? Que a gente, no desdobramento, embora o físico esteja no plano material, a gente tem a possibilidade de acessar aquele plano mental, opera pela mente, em outra frequência, uma velocidade maior, conforme verificamos lá no começo, né? As sensações vibracionais do chamado transe mediúnico são inconfundíveis. Para quem tem sensibilidade deve saber isso daí, né?
O estado vibracional propicia o trânsito mediúnico e o intercâmbio entre as consciências, advém de um ponto essencial: intensificação do desprendimento e da expansão do psicossoma. A psicossoma é um sinônimo do corpo físico, tá? E do duplo etéreo. Alguns estados vibracionais são produzidos pelas inteligências desencarnadas que atuam diretamente no chakra dos seus médios, auxiliando o desprendimento energético e a expansão de consciência. Mas para ter essa atuação direta, nós temos que ter abertura, nós temos que ter uma frequência elevada para poder ter essa sintonia. Senão, por mais que nossos amigos queiram, não vão conseguir nos auxiliar. Nós estamos nós mesmos formando uma barreira, né? E aí, então, entra a vontade, né? A vontade, que isso a gente, o Lacerda tocava bem nessa técnica, né? A vontade, ocasião em que se observa o pulsar de ondas internas de vibrações expansivas e dolores, cuja frequência e intensidade são direcionadas pelos benfeitores da vida maior junto aos sensitivos. A resposta energética dos médiuns ao comando superior pode ser denominada frequência de ressonância. Eu estou na mesma frequência, na mesma sintonia. Esse processo varia de médium para médium, e, embora facilmente constatado e, portanto, inconfundível, ainda continuando além da matéria. Tá? Em circunstâncias diversas são os fenômenos anímico-mediúnicos que de fato ocorrem tanto na clarividência comum quanto em outros contatos que o sensitivo experimenta. Eis alguma delas. Por exemplo, fenômenos anímico-mediúnicos. Vidência além do tempo e do espaço, imagens de paisagens, imagens de pessoas conhecidas e desconhecidas, psicografia mecânica ou semi-mecânica. Não catalogamos nesse trabalho as manifestações da psicografia intuitiva. Isso aí é a observação de quem fez o PowerPoint da apresentação, por ser um fenômeno muito facilmente confundido com elementos anímicos. Tá? Ectoplasmias e materializações. Ectoplasmia é doação de ectoplasma. Né? Então é isso. Na próxima aula, no próximo encontro, nós vamos ver esse assunto aqui, os tipos de médium e sintomas mediúnicos. Essa apresentação aqui é uma das que tem muito texto, né? Tem muito texto. Então tem que ir devagar e aí vou disponibilizar lá no grupo, de maneira que quem tiver interesse pode estudar e ler com calma e depois, se tiver alguma dúvida, a gente pode trocar ideias aqui. Tá? Então, eu vou interromper o contato, abrir o vídeo, e realmente só teve nós. Então, nem sei se nós vamos continuar com essas lives, tá? Porque eu fico desestimulado, assim, quando é 2 ou 3 gatos pingados, embora dizem que onde tiver 2 ou 3, eu me diz meu nome, ali eu estaria. Foi me colocado bastante pilha, né? Que tinha um grupo de, se não me engano, já tem 14 interessados, me disseram, e eu não estou vendo isso daí. Então, mas eu desenvolvi um bom material para mim, foi ótimo. Já desenvolvi várias lives que eu fiquei estudando, mas se não houver interesse, não tem por que continuar, certo? Se alguém quiser falar alguma coisa, por gentileza, é só abrir o microfone aí, talvez vai dar um eco, porque eu estou sem o fone de ouvido aqui. Bom, eu não sei por que o pessoal não está participando hoje. Realmente
eu vou conversar com a Suzana, vou ver o que aconteceu. Mas eu acho essa apresentação que tu estás fazendo para nós de extrema importância para o desenvolvimento dos médios e para ter mais conhecimento. Na realidade, é o seguinte, Vladimir, eu tenho esse material mais ou menos há 10 anos. Eu nunca tinha me aprofundado, como eu comecei a me aprofundar desde que a Suzane disse, nós temos 14 pessoas, né? Eu digo, então tem bastante pessoas interessadas. E aí então, na real é o seguinte, eu tenho que agradecer, porque para mim foi ótimo, porque eu aprendi um monte de coisa, entrei a fundo já. Eu tenho mais de 50, né? Eu até agora eu consegui, eu estudei umas 10. Estudei, que eu quero dizer o seguinte, eu peguei a apresentação e comecei a misturar com algumas outras coisas. Algumas não, porque não há necessidade, está bem claro, né? Mas à medida que eu ia, então, montando a live, eu estava aprendendo. Então, para mim, foi ótimo, né? Mas aí tu verifica com ela. Se não houver interesse, realmente eu fico desestimulado. Assim, embora, que eu já falei, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome, etc. e tal, né? E tem o seguinte, nós estamos no final do ano, eu teria mais uma aula não, mais um encontro, e depois aí, na outra sexta eu vou viajar, e na outra já é Natal, então a gente voltaria o ano que vem. Mas eu pretendo ainda fazer uma outra tentativa ainda na próxima sexta-feira, dia 9. Mas se eu vejo que não tem interesse, simplesmente o que eu posso fazer é agradecer o gasto que me deram, que realmente eu vou continuar estudando todas as outras que eu ainda não vi. E depois, com o tempo, eu coloco num canal, alguma coisa assim. Porque o material é muito, muito, muito bom. Muito bom, né? Eu fiquei impressionado com a qualidade do material. Alguém quer falar alguma coisa? O pouco que eu vi essa sua apresentação, eu já estou sentindo e estou vendo que o material é muito extenso. E a gente lê o livro, eu já li o livro do José Lacerda, sim, mas é diferente do que tu estás nos passando. Né? Porque tu compilou, tu pegou de vários livros, de várias obras, e como tu falou, esse teu conhecimento de 10 anos, são 10 anos. Não, é 10 anos que eu tive material parado. Isso que eu quero dizer, porque esse material aí, a maior parte não fui eu que fiz. Eu simplesmente agora comecei a estudar cada apresentação e acrescentar algumas coisas que nesse próximo encontro, por exemplo, eu misturei muita coisa. Então, essa apresentação aqui só tem 30 slides. Tem umas lá que tem 80, né, que eu juntei um monte de coisa. Então, nem vai dar para ver toda a apresentação num encontro só, né? Certo. Mas o interessante de ter a apresentação que eu vou colocar lá no grupo é justamente isso. Baixa e aí vai estudar no PowerPoint, pode pegar slide por slide e estudar, porque aqui a gente vai passando, de repente já esqueceu. Mas realmente, em resumo, o que a gente vê assim, o tal despertamento das faculdades mediúnicas é uma questão de sintonia de vibração. Sim. Né? E combinou lá antes de vir para cá. Então tá, quando eu tiver uns 15 ou 18 anos, algumas pessoas mais cedo, eu me proponho a ter esse canal para poder auxiliar as pessoas. Só que chega aqui a coisa é diferente, né? Chega aqui a coisa é diferente. Então, o que a gente viu nessas duas apresentações do encontro passado desse, é que para ter essa sintonia, se nós quisermos ter uma sintonia elevada, com frequência elevada, nós temos que
que a gente sabe não é fácil, nos trabalhar. Como falou lá, oração, obras edificantes, leitura, etc, etc e tal, né? Em resumo, é isso. Mas, por gentileza, Vladimir, tu verifica lá com a Suzane se tem interesse ou não, porque senão realmente eu fico desmotivado. O que a Luana não quer falar nada? A Letícia não precisa, porque eu converso com ela toda hora, a gente já sabe o que cada um está pensando. Mas a Luana quer falar alguma coisa? Oi, boa noite. Oi, Luana. Então, eu sou Luana, sou de Manaus, Amazonas, e é o primeiro momento nesse estudo, junto com vocês. Entrei por intermédio do grupo no qual a Letícia compartilhou conosco alguns ensinamentos, alguns conhecimentos, não é? E assim, eu estou buscando estudar, buscando compreender um pouco de cada coisa, entendeu? Eu estou tentando me encontrar nesse mundo de espiritualidade, né? Então, quando lançaram um convite para as reuniões às sextas-feiras, para esses encontros às sextas-feiras, isso me chamou bastante atenção, não é? Porque é algo que eu estou buscando aprender, me encontrar, né? E dói o coração ouvi-lo dizer que caso não tenham quantitativo suficiente, o senhor vai parar. Eu vou fazer uma piada. Eu fico muito feliz em saber que tem alguma mulher que o coração está doendo por minha causa. Não, apesar de ser o único amor que não dói, né? O material que tem aqui, eu sou suspeito de falar, né? Mas o material que tem aqui é muito, muito, muito bom. Realmente os caras fizeram um trabalho. Eu não sei, na época me deram esse endereço desse site que não existe mais. E quando entrei lá, tinha esses 50 apresentações, tudo arrumadinho. Eu digo, isso aqui estava escrito, pode fazer o download gratuito, né? Então, eu não sei se aquilo era algum curso pago, alguma coisa, porque a coisa está tão bem feita que dá a entender que parece que é um curso que foi um curso pago, né? Mas estava naquela época lá com o download aberto, tanto que eu, felizmente, baixei, fiquei 1 ou 2 dias baixando todas as apresentações e fiquei lá aqui no computador, né? Porque realmente falam sobre vários aspectos. E quando vai colocando ali da referência dos livros também, aí de repente a pessoa, como no teu caso, vou dar uma olhada nesse livro, etc. Então, ali ele só pega em cada apresentação tópicos relativos àquele assunto que está sendo desenvolvido, né? Mas a obra, com certeza, tem muito mais detalhes, né? Mas agradeço a sua participação, Wanda. Eu só acho a internet maravilhosa, lá do outro lado do Brasil, lá em cima, nós aqui embaixo. Quer dizer, supondo que tem em cima e embaixo, não sei. Tá bom? Tá, Mais alguma coisa, pessoal? Você volta aí sexta-feira, 20 horas, vamos ver o que vai acontecer. Na semana passada tinha bastante pessoas. Aí me entusiasmei mais ainda. Então, fiquei praticamente todos os dias, eu estou meio no recesso aqui, fiquei praticamente todos os dias de manhã cedo, trabalhando em cima das apresentações, passando de uma a uma, e já preparei umas 15 lives. Essa é a segunda, né? Eu teria mais umas 30, não sei quais, até conseguir pegar todo o material. Tá certo, pessoal? Essa é a vida do aprendente, entendeu? Nem sempre a pessoa aprendente
vai estar no momento da aprendizagem, no momento organizado para a aprendizagem, é como se fosse uma sala de aula, não é? O professor se prepara, organiza todo o material para compartilhar com os estudantes, mas nem sempre os estudantes estão ali para receber o material compartilhado. É relativo, tá certo? De uma maneira geral, assim, o estudo corriqueiro, sim. Mas quando é um estudo direcionado como o nosso, eu, particularmente, suponho que quem tá no grupo está interessado naquela situação. Então, e tu lembra que lá no comecinho a gente reprisou aquela frase, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, uma coisa assim. Quando, né? Então, de repente, por que você caiu aqui? Não caiu de paraquedas. Porque a Letícia deve ter passado por outras pessoas e aqui, por exemplo, só tem você através dela e os outros. Então, esses não estão preparados ainda ou não estão interessados, né? Mas quem entrou, eu acredito que está. E essa busca, que você está, eu agradeço. Agradeço porque 1000 vezes a gente está com várias dúvidas e às vezes até sofrendo, do que não ter dúvida nenhuma e ser um ignorante. Um ignorante no sentido de não ter conhecimento superior, um conhecimento maior assim da espiritualidade. Estou falando nesse aspecto, né? Até às vezes eu brinco nas palestras que eu dou. Quando eu não sabia essas coisas, eu era tão feliz, porque depois que tu sabe, tu tem que dar conta, porque a responsabilidade é maior. E quando tu é ignorante, então o peso é diferente. Uma mesma situação, se alguém tem conhecimento e o outro não tem, os pesos são diferentes, né? É isso aí. Tá certo? Então, pessoal, podemos encerrar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão eu vou encerrar aqui. Senhor Aquila, boa noite. Agradeço, achei excelente a sua apresentação. E vou conversar com a Suzane, tá ok? Tu falas lá também com... Esqueci o nome dele. Aquele que participa do grupo da Prometia, o teu amigo lá. Ao Cláudio. O Cláudio. O Cláudio entrou no grupo, mas... Bom, de repente ele tem lá algumas dificuldades, não pôde, né? A gente sabe. Sim. Isso, mas Tá bom, pessoal? Então eu vou encerrar a gravação e vou colocar no grupo. Aí vocês podem fazer o download e vou mandar o PowerPoint dessa apresentação também. Pode baixar os dois e se quiser da semana passada também. Ok. Só que da semana passada não tem a gravação que eu me perdi. Tá ok? Ok, boa noite. Então, boa noite para vocês. Juízo, não muito, só um pouco. E vamos. Tá legal? Tchau, tudo de bom então. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa noite.